Pessoal, tudo ok? Tudo tranquilo? De volta aqui com mais um vídeo, mais uma aula, né, aqui no canal Ronaldo Academia Cyber. Essa aula de hoje, pessoal, está bem interessante. A gente vai falar aqui sobre o protocolo IPv6, tá? Na verdade, sobre a vulnerabilidade, né, do IPv6 e seus impactos, né? É interessante estar por dentro disso, dessa questão, porque isso afeta sistemas, né? Então, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Dessa aula, porque vai ser interessante para a gente, né? A gente que trabalha na área de cibersegurança, é interessante também entender, né? E ter base nos protocolos, né? E nessas documentações de protocolos também, ok? Antes de a gente começar, dá aquela forcinha pro canal, pessoal. Desce o dedo no like, compartilha, tá? E se inscreve também no canal para dar aquela forcinha e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance para mais pessoas, né? E assim, dessa forma, eu consigo gerar, né, mais conteúdos e ajudar pessoas a se desenvolverem, ok? Então, é isso aí, conto com vocês. Para isso, né, a gente vai usar o CMD. Eu até deixei aqui ele minimizado para a gente ganhar tempo, mas aí é aquele esquema, né? Vem aqui no campo de busca e abre o CMD como um administrador, ok, pessoal? Para poder a gente ver como desabilitar o protocolo IPv6 aqui no sistema, tá? Então, para se precaver dessa vulnerabilidade, tem os momentos, né? Ou tem o momento certo de a gente desabilitar esse protocolo, tá? A gente vai destrinchar aqui com calma para vocês entenderem, né? Então, essa vulnerabilidade, né? Ela é crítica. Ela está catalogada na CVE 2024, tá? 38063, né? É o identificador dessa vulnerabilidade. E ela afeta o stack TCP do Windows, tá? Eu até tenho aqui o site do NIST, né? Que é interessante a gente consultar, que traz mais detalhes, tá? Sobre essa vulnerabilidade, né? Então tá aqui, ó, o identificador dela, tá? A CVE, né? A gente que trabalha com cibersegurança, é interessante estar sempre consultando, né? Esses framework, tá? E tá ali colado para sempre estar lendo esses artigos, esses conteúdos, né? Então ela está catalogada com o identificador, né? 2024 38063, tá? Tem a descrição aqui, ó, né? O Windows TCP, ela dá acesso remoto, né? Execução remota, né? Uma vulnerabilidade de execução remota sem a necessidade de interação com o usuário, tá? Então tem mais detalhezinho aqui, ó. Tá em inglês, é interessante que você leia em inglês para, né, porque sabe que todo esse conteúdo, né, esse framework se origina do inglês. Caso você não tenha muita familiaridade, né, aí traduz a página para o português. Mas consulta isso aqui, tá, pessoal? É interessante. Então aqui a gente obtém mais detalhes, né, mais insights também, tá? Então a gente vai ver na prática, né, aqui como desabilitar esse protocolo, tá? O TCP, na verdade, o IPv6, tá? E só um adendo aqui, né, que essa vulnerabilidade, né, ela permite que atacantes, né, hackers maliciosos, enviem pacotes IPv6 manipulando, né, manipulados, na verdade, né, e conseguem, né, execução remota de código sem interação do usuário, tá? E o impacto, né, na verdade ele afeta o Windows 10, o Windows 11 também e o Windows Server, ok? Então para isso a gente primeiro tem que vir aqui no campo de busca e acessar o painel de controle, tá? Para a gente desabilitar, né, o protocolo IPv6 do sistema, ok? E isso é um detalhezinho, né, das consequências, né? No caso, em ambientes corporativos, né? O risco de ele causa risco de indisponibilidade de serviços, né? Roubo de dados e comprometimento de endpoints também, né? Workstation, tá? E usuários finais, né? Possibilidade de invasão e controle remoto do computador, ok? Então, para isso, né? Para desabilitar esse serviço,
Eu vou até também comentar com você já já o momento certo de fazer isso aqui, tá? Até porque não é interessante você deixar o protocolo, né, IPv6 desabilitado, tá, pessoal? Você vai desabilitar, né? Caso você não tenha o patch de correção, né? Aí nesse momento, sim, é interessante desabilitar, porque aí sem o patch, né, de correção atualizado, você fica vulnerável, tá? Caso você, né, esteja passando o passo por essa situação, então é interessante desabilitar até que você encontre, né, o patch de atualização, ok? Então a gente vem aqui em rede e internet e vem nessa opção aqui. Tá tão pequeno que eu nem consigo ler, mas essa primeira opção aqui, esse primeiro link. Dá o cliquezinho lá, você vem na opção internet. Nessa outra janelazinha, a gente vem em propriedades, tá? E observa que ele vai exibir, né, um menu suspenso, tá? Então aqui a gente vai encontrar a opção, né, de IPv4, IPv6 e outras opções do sistema Windows, tá? Antes de a gente desabilitar aqui, vale também uma ressalva, né, sobre a diferença entre IPv4 e IPv6, né? Como a gente sabe, o IPv4 ele foi criado, né, nos anos 80, né, e possui cerca de 4,3 bilhões de endereços, né? Praticamente, e ele está praticamente esgotado, na verdade, né? Então, com isso, né, veio o IPv6, né, para substituir aos poucos, né, gradualmente o IPv4. Então, o IPv6 ele foi criado, né, para substituir o IPv4, né, com um espaço de endereçamento, né, quase infinito, na verdade, pessoal. Então, ele é essencial, né, para a internet das coisas, para a indústria 4.0, né, para cloud computing, né, e redes modernas, tá? E oferece segurança, né, aprimorada com suporte nativo IPsec, ok? Então vale essa ressalvazinha. Então a gente vem aqui, ó, vai scrollando para baixo e observa que a gente vai encontrar aqui a opção, né, do protocolo IPv6 ativado, ó. Então eu desmarco essa opção, clico no OK. Mas antes disso, deixa eu só explicar aqui um detalhe para vocês. Eu vou ativar novamente, vou habilitar para a gente ver um detalhezinho. Deixa eu voltar aqui, cadê o IPv6? Vou deixar ele habilitado. Vou clicar no OK, fechar isso aqui e vou minimizar. A gente vai voltar aqui no CMD, vamos digitar IP config. E observa que ele traz para aqui para a gente, né? Aqui para a gente o IPv6, né? Tá aqui bonitinho, né? O IPv6 temporário, né? Tá aqui. E o IPv4 também. Beleza? Ok, vou minimizar e a gente volta lá pro sistema aqui para desabilitar. Internet, propriedades. A gente vai scrollar aqui. Beleza. IPv6. Desabilita. Ok. Fecha aqui. Vou minimizar. A gente volta no CMD e de novo, né? IP config. Enter. E observa que o serviço, né, o protocolo IPv6 foi desabilitado, tá? Então, caso você tenha essa necessidade, né, de desabilitar o IPv6, esse é o procedimento, tá? Muito simples e rápido, ok? E agora na sequência a gente vai entender o momento certo de desabilitar, né, o IPv6, ok? Então, pessoal, seguindo aqui com a nossa aula, com a nossa explicação do protocolo, né, IPv6 e seus impactos, né, e essa vulnerabilidade, tá? Lembra que a gente aqui, né, utilizou o CMD para ver na prática, né, usando o comando ipconfig
para chamar o IPv6, ele é habilitado, né? E ele aqui desabilitado, tá? Então a gente vai voltar aqui já já para habilitar novamente, né? É interessante que você deixe ele habilitado, até porque hoje em dia a gente sabe que a internet das coisas tem dependência do IPv6, né? Ele tem maior endereçamento e é uma tecnologia mais avançada, tá? Tem suas vulnerabilidades também, né? Suas brechas, mas a gente ficando atento, né? Implementando as mitigações, né? E as medidas de segurança, a gente mitiga, né? Os riscos, tá? Então, no caso aqui, o momento certo para você desabilitar o IPv6 no seu ambiente, né? No seu sistema, não deve ser uma prática permanente, ok? Mas pode ser necessário, né? Em alguns cenários, ok? Então, em ambientes corporativos, né, sem dependência do IPv6, onde o risco imediato, né, é maior que o benefício, você pode temporariamente, né, deixar o IPv6 desabilitado, ou seja, se o seu ambiente não necessita ou não tem dependência de IPv6, né, ali no sistema, é tranquilo você deixar ele desabilitado, tá? E sistemas críticos, né, que precisam de proteção imediata até que o patch oficial, né, seja aplicado. Ou seja, enquanto não estiver disponível, né, um patch de atualização para você aplicar, você deixa ele desabilitado. Mas hoje em dia, né, a Microsoft está sempre ali disponibilizando praticamente em tempo real, né, os patches de correção, né, as atualizações ali para os seus clientes, né, e para os endpoints também, tá? Seja ambiente corporativo ou workstation, né, estações de trabalhos, tá? Mas é interessante que após a correção, né, o ideal é você reativar o IPv6, né, já que ele é fundamental para a evolução da internet, ok? A gente usou aqui o painel de controle, né, para desabilitar e para habilitar também, tá? Então tem esse detalhezinho, ok, pessoal? A gente vai voltar aqui para habilitar novamente, né? Internet, tá? Propriedades. E aqui a gente vai scrollando para baixo até encontrar o IPv6, né? O protocolo aqui. Habilitou. Beleza, ok. Fecha aqui. Pode fechar aqui também. Se a gente voltar no CMD e chamar o ipconfig, observa que ele vai retornar, né, com o protocolo IPv6 habilitado, né? A gente observa aqui, né, junto com o IPv4. Então, muito simples, né, fazer isso aqui. Então, você faz a sua análise, vê se faz necessário desabilitar ou não e saber o momento certo de desabilitar ou não, ok? Outro detalhe também que é interessante, deixa eu minimizar aqui, aqui você consultar também, né, essas técnicas no framework do MaitraAttack, que é interessante a gente também estar colado aqui, né, tem o identificador, o nome, né, e a descrição, tá? Vale a pena tirar um momento para, né, fazer essa consulta, né, essa leitura. Isso ajuda bastante a gente a entender, né, comportamento e todos os insights, né, das vulnerabilidades, das técnicas e assim por diante, tá? Tanto no MaitraAttack, né, como no NIST também, e em outros diversos frameworks aí, né, na nossa área de cibersegurança. Eu vou tentar deixar o link desses dois aqui na descrição, tá? E só um detalhe para vocês, né, no meu GitHub eu tenho um projeto que é uma aplicação, né, online, onde você faz consultas de diversos frameworks, né, relacionados à cibersegurança e tecnologia no geral também, né? Lá ele tem um link direto, né? Ele tem uma aplicação onde eu deixo um botão que você clica e ele leva você ao link direto das documentações oficiais, tá? E
outros insights também, né? É uma aplicação voltada especificamente para isso, né? Para RF6, né? Que são documentações ali disponíveis, né? Para estudos e consultas também, né? Então é interessante a gente estar sempre consultando esses frameworks, ok, pessoal? E um outro detalhe, né? Que é interessante comentar com vocês, que até no começo aqui da aula eu citei sobre o stack TCP/IP, né? Então esse termo stack TCP/IP ele se refere ao conjunto de protocolos, né, de rede implementados dentro do sistema operacional Windows, ok? E ele permite, né, comunicação entre computadores e dispositivos na internet, ou em redes locais também, tá? Esse stack, né, ele também é como se fosse uma pilha de camadas, né, de software que traduzem dados e aplicativos, né, de aplicativos, na verdade, né, navegadores, jogos online, serviços corporativos, né, em pacotes que podem ser enviados, né, pela rede e vice-versa, tá? Então é interessante, né, saber o que é esse stack. Ele tem funções, né, que algumas dessas funções, né, são camadas IP, né, IPv4, IPv6, né, que é responsável por endereçar, né, e caminhar pacotes entre dispositivos, na verdade, né? Então tem essas funções também. E por que é importante, né? No caso, ele é o coração da comunicação, né? De rede no Windows, tá? Então tem esse adendo que é interessante a gente ficar por dentro. Resumindo, na verdade, né? O stack TCP/IP, né, do Windows, ele é a base que permite que sistemas, né, falem a língua da internet, né? Sem ele, né, não há navegação, né? Troca de dados ou comunicação entre dispositivos. Aí é por isso que qualquer, né, vulnerabilidade, né, nessa pilha é considerada crítica, tá? Então, tem esse adendo aí que é interessante a gente ficar por dentro, ok? E para concluir aqui, pessoal, é um breve resumo, né, do que a gente viu aqui nessa aula de hoje, né, nesse vídeo, que é o seguinte, né, desabilitar o IPv6 só em casos específicos, né, e temporários, tá? Até porque, né, o futuro da conectividade depende do IPv6, né, especialmente em ambientes corporativos e industriais, ok? Então mantenha sempre, né, o seu sistema atualizado, entenda, né, os riscos, né, mas não desabilite o IPv6 permanentemente, tá? Ele é essencial para a evolução da internet, né, e da indústria. E pessoal, então, né, a aula vai ficando por aqui, mas antes, né, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, desce o dedo no like, compartilha, tá? Se inscreve para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance, né, para mais pessoas, e com isso eu consigo, né, produzir mais conteúdos e ajudar mais pessoas a se desenvolverem, ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida deixa aí no comentário, sugestões de aula, né, de vídeo, e a gente vai tentando produzir aqui, ok? Então um forte abraço, bons estudos e até um próximo vídeo, ok? Falou!